Fala galera, o Suncast está de volta mais uma vez aí. I got some motherfucking design on right now. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, né, Judson? Exatamente, uma convidada muito especial. A gente está aqui hoje com a Helena Andrade. Ela é gestora de projetos do Sebrae. E a gente vai conversar um pouco com ela, bater um papo, entender um pouco melhor da carreira dela, de tudo que ela construiu aí ao longo dos anos e no que a gente pode fazer junto também de parceria com o Sebrae aqui para as exportações. Bom, primeiramente queria te agradecer aí pela oportunidade de vir aqui. A gente fica muito feliz de ter uma pessoa aí que ajuda, querendo ou não, o desenvolvimento do país, né? Você está juntamente ligado ali com essa parte de desenvolvimento, de novos projetos. A gente quer entender um pouco mais sobre isso. Se você puder dar uma ideia para o pessoal de casa, o que você faz aí no seu dia a dia, né? Como você colabora aí com essa parte de desenvolvimento. Para a gente é muito interessante. De novo, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Obrigada, agradeço pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, eu comecei na área pública, né? Então trabalhei aí alguns anos na área pública, venho da área militar, então trabalhei na área militar durante um tempo. Depois eu falei assim, cara, trabalhar em instituição pública não é muito a minha cara. Eu quero desafios maiores, eu quero algo que realmente faça aquele frio na barriga, aquela adrenalina, e foi onde eu decidi para o mundo corporativo. Entrei no ramo do agronegócio em 2010, trabalhei em algumas multinacionais do ramo de agro, na área financeira, até que também chegou um dado momento que eu falei, preciso mudar novamente, preciso de desafios maiores e quero mudar um pouco de área. E apareceu uma oportunidade de eu trabalhar como bolsista pesquisadora do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Eu fui bolsista de inovação durante 2 anos e meio no CNPq. Então, é um programa chamado ALI, Agente Local de Inovação, que é uma parceria, na época, do CNPq com o Sebrae, onde o bolsista colaborador, ele leva para as empresas, para micro e pequenas empresas, a cultura da inovação. Então, é muito comum uma pequena empresa ela achar que inovação é uma coisa voltada para a grande empresa e que essa não é uma realidade dele. Então, a gente vai em loco até essas empresas, faz um acompanhamento para a gente implementar ações e mostrar que é possível implementar a cultura da inovação nessas pequenas empresas. Quando terminou o meu período como bolsista pesquisadora, eu entrei no Sebrae, né, como analista, como gestora de projetos, e hoje eu estou 7 anos no Sebrae, então eu trabalho hoje com desenvolvimento de empreendedores, micro e pequenas empresas de comércio, indústria, serviços e agronegócio, e também com o desenvolvimento territorial. Então, basicamente, o desenvolvimento territorial, a gente pega um território, então hoje eu estou na Zona Sul de São Paulo, e a gente cria programas para fomentar o empreendedorismo dentro de alguns territórios, e a gente desenvolve com o objetivo, né, de gerar empregos, de melhorar a economia local, de melhorar ali a economia como um todo, para que as pessoas não precisem se deslocar de um lado para outro da cidade. Então, o nosso objetivo é esse, que é a missão do Sebrae, é fomentar o empreendedorismo. Só que o Sebrae hoje também tem várias outras frentes, então eu também trabalho ministrando cursos, ministrando palestras, ou seja, ministro muito curso, muito palestra para empreendedor, desenvolvo solução educacional para empreendedor também, e a gente faz algumas ações hoje com médias e grandes empresas. Então, muitas médias e grandes empresas hoje, elas querem fazer capacitações de pequenas empresas ali que trabalham na cadeia deles, né? Então, a gente atende muito essa demanda de médias e grandes empresas e a gente qualifica essas pequenas empresas para que elas também se tornem aí, muitas vezes, fornecedores melhores para essas médias e grandes empresas. Então, a gente faz essa frente hoje também. E também tem a frente de internacionalização de negócios, que a gente faz hoje levando micro e pequenas empresas para as principais missões de negócios fora do país. E para até ajudar o pessoal a entender, você disse que às vezes o pessoal do pequeno e micro ele não tem essa visibilidade de que a inovação pode ser para ele, né? Sim. O pessoal aí que está assistindo a gente agora, eu queria que você desse uma ideia de como isso pode ser aplicado, talvez um case de sucesso, e explicar para o pessoal aí que às vezes está assistindo a gente aí no Instagram, né? Ou no YouTube, ou nas redes sociais, como que o Sebrae pode ajudar ele no dia a dia, né? Nessa questão de inovação. Porque realmente, às vezes o cara está ali no dia a dia dele, muitas vezes o pequeno e o micro, ele acaba fazendo muita parte da empresa no dia a dia, ele acaba pondo muita mão na massa e ele acaba não tendo essa visualização. Sim. Então,
se você puder dar essa dica aí pro pessoal que está assistindo, né? Como eles poderiam usar o Sebrae para impulsionar os negócios? Então, eles podem usar o Sebrae hoje com os programas setoriais, né? Que são programas onde o empreendedor se capacita ou gratuitamente ou com grande subsídio, né? E ele é acompanhado por analistas e consultores do Sebrae. Em alguns programas a gente tem como objetivo elevar o faturamento dessa empresa em até 12% num período de 3 a 6 meses, então isso faz muita diferença para um pequeno negócio. A gente também tem essas missões internacionais que têm o objetivo de gerar negócio para essas micro e pequenas empresas. O programa de inovação, que é esse analista, esse funcionário do Sebrae que faz esse acompanhamento durante aí um período com essas empresas que é 100% gratuito, então ele tem ali um apoio na gestão e na inovação com o objetivo de aumentar a produtividade do negócio dele com acompanhamento 100% gratuito. Então a gente tem o Sebrae Tech, que é uma solução em parceria com o Senai e com o Senac, onde ele recebe uma assessoria de um consultor do Senai ou do Senac dentro da empresa dele com um subsídio de até 90%. Então a gente tem várias frentes hoje para poder auxiliar esses micro e pequenos empreendedores. A gente tem as rodadas de negócio, onde a gente conecta esses pequenos empreendedores com grandes players do setor, que às vezes eles querem comprar, mas eles não têm essa base de pequenas empresas, então a gente faz essa conexão também, linka os pequenos com grandes players de comércio, indústria, serviços e agronegócio. Então essas são as principais soluções que a gente tem hoje. E como é que a pessoa, por exemplo, que está assistindo a gente, aí você que quer dar o próximo passo no seu negócio, né? Poder inovar e trazer mais corpo para o seu negócio, e talvez passar de um micro para um pequeno, ou de um pequeno para um médio, como ele pode entrar em contato com vocês? Então, hoje a gente tem 33 escritórios no estado de São Paulo. Então, ele pode entrar em contato através de um desses escritórios, ou caso ele seja de fora do estado de São Paulo, a gente tem uma central 0800, que é o 0800 570 0800, onde ele pode entrar em contato também e ele vai ser direcionado para o Sebrae mais próximo de casa. Bom, você então que quer dar um próximo passo aí no seu negócio, tem a dica aí, tem muita coisa ali que, como ela falou, né, tem muitas opções, muitas vertentes, eles vão ver o que pode encaixar melhor para o seu negócio aí. E eu acho que é uma grande oportunidade, porque hoje, querendo ou não, vários mercados estão aquecidos aí, tem muita oportunidade, até com as mudanças mundiais que estão tendo aí, tem muita coisa que está mudando, está acontecendo. Então, não fique parado, pense um pouco fora da caixa, dá um passo a mais, e o Sebrae aí está para ajudar vocês. Então, vamos para o nosso primeiro quadro, Contos do Navegador, né? Agora é hora de você contar, que você deve ter várias aí, né? Como você fala com bastante micro, pequeno, médio, grande, sempre tem. A gente já teve aí alguns casos muito bons no Contos do Navegador. Conta pra gente uma história engraçada que aconteceu, inusitada aí na sua carreira aí, que você já passou por também várias vertentes aí do negócio, né? Tanto no público, quanto na parte ali de grandes empresas, como você falou, de agronegócio, etc. Então conta pra gente aí uma história engraçada, uma história inusitada que aconteceu aí na sua carreira. Uma história inusitada, eu estava fazendo um curso de fotografia, nada a ver com o que eu faço como hobby mesmo lá no Senac, e tinha em um determinado momento tinha uma palestra de um grande jornalista e fotógrafo bem reconhecido no mercado. E aí fiquei sabendo que teria essa palestra, e alguns dias depois, né, que eu fiquei sabendo da palestra, eu estava no atendimento do Sebrae e eu atendi um fotógrafo. E a gente conversando, e ele falou que era fotógrafo, a gente começou a conversar, eu falei, legal, tô fazendo curso de fotografia e tudo mais. E ele falou assim, sério, onde você tá fazendo? Eu falei, no Senac. E aí a gente começou a conversar, eu falei assim, vai ter uma palestra super legal, se você quiser, você, vai lá assistir. Ele falou, quem que é o palestrante? Quando eu falei quem era o palestrante, ele falou, mentira que esse palestrante. Eu falei, por quê? Ele falou assim, esse palestrante foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade na área de fotografia. E assim, o cara era gringo, não morava mais aqui já há muito tempo, né? E foi super legal. E eu falei, sério? Ele falou, sério, foi a primeira pessoa que acreditou em mim e me deu uma oportunidade profissional na área de fotografia. E aí, por conta do evento, ele foi homenageado. Eles tinham, porque quando ele fez o curso, na época ainda não tinha redes sociais, foi há muito tempo atrás, e eles puderam se conectar novamente e ele homenageou o palestrante. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Bem então, legal. Essa história foi uma das coincidências da vida, assim. Mas a gente tem muito contato com muitas histórias, né? Então, assim, eu pego muito histórias, por exemplo, de mulheres que às vezes se separam,
né, depois de muitos anos de casamento, não tem nenhuma fonte de renda e se vem ali pensando, o que que eu vou fazer? E aí aquela mulher, ela chega e ela vê no empreendedorismo uma opção de carreira muito mais fácil do que empreender, do que voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente atende essas mulheres, né? A gente tem programas específicos também para empreendedorismo feminino, como o Sebrae Delas, né? Então é um programa do Sebrae gratuito que é voltado para incentivar o empreendedorismo feminino. E aí a gente pega muitas dessas histórias e depois de um tempo a gente vê que essas mulheres, elas conseguiram gerar renda, elas se tornam totalmente independentes, então é bem bacana trabalhar com esse tipo de história todos os dias. Fora que a gente tem hoje empreendedores que começaram como MEI, começaram informais, hoje estão exportando. Então, hoje a gente tem empreendedores que exportam aí para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, é super gratificante quando eles chegam para a gente, assim, todo receosos, né? Vocês são da área de comércio exterior, então vocês sabem... essa questão de documentação, adequação e tudo mais. Então, assim, para um pequeno, isso é um mundo completamente novo. Então, para eles, assim, quando eles chegam, eles começam a fazer esse processo pela primeira vez e dá certo, eles falam, cara, tem um mundo lá fora, eu estava só olhando para o mercado interno e lá fora tem tanta gente querendo o meu produto e eu nem tinha me dado conta. Então, é muito legal isso. É um bicho de 7 cabeças, né? Porque muitas vezes eles pensam que é um bicho de 7 cabeças começar a exportar, mas é muito mais simples do que, na verdade, eles possam imaginar. Eu acho que é a questão de ter o acompanhamento certo também, né? Eu acho que o Sebrae aí tem trabalhado justamente para poder dar essa abertura e o cara abrir a janela, que às vezes ele tá só olhando para dentro de casa e quando você olha para o mercado externo, você abre uma janela, querendo ou não, né? Uma barreira muito comum, por exemplo, é a barreira de idioma. Né? Então, para o pequeno, isso é muito comum. E, por exemplo, quando eles vão nas missões técnicas empresariais, eles vão com uma equipe de tradução simultânea. Então, isso já gera ali, já minimiza essa questão da barreira. E aí, eles vão para a feira, eles assistem às palestras e eles também fazem visitas técnicas em empresas do segmento que são referência e vão com tradução simultânea nas visitas técnicas também. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. E aí, fora isso, também, eles têm as rodadas de negócio nessas missões internacionais. Então, o Sebrae conecta eles com grandes players e médios players do ramo de atuação deles com o objetivo de gerar negócio. E, às vezes, aquela empresa não está preparada naquele momento, né, mas ela recebe um acompanhamento do Sebrae normalmente de 6 meses para poder se preparar. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele vende, produz e comercializa chocolate Treat to Bar, e ele já vendia para a Europa, mas ele ainda não vendia para os Emirados. E aí ele foi para uma missão em Dubai e quando chegou lá ele falou, cara, tem muita gente querendo o meu chocolate, eu nunca tinha me dado conta, só que ele precisava fazer algumas adequações em termos de embalagem e preparar algumas documentações específicas. E aí com esse olhar que ele teve na missão, que despertou ali o interesse de alguns players, mais o acompanhamento que ele recebeu na pós-missão durante 6 meses, permitiu que ele começasse a fazer esse processo de exportação para os Emirados. E hoje funciona bem. Hoje funciona bem. Eu acho que fica aí a dica também, né? Eu vejo que tem muita gente que começa a exportar para fora, mas aí acaba dando errado porque não faz justamente esse preparo. Então, às vezes, compensa você ir atrás de quem pode te dar essa base e o Sebrae ajuda muito nesse sentido, né? Sim. De poder preparar, porque às vezes você tem uma experiência ruim, você tem um bom produto, tem mercado para isso, mas pela experiência que você teve, você fica com medo e se retrai, né? Voltando até um pouco no assunto, eu vi que você falou da questão do Sebrae Delas, né? Que é para essa questão das mulheres que acabam se separando ou querem entrar no mercado do empreendedorismo. Eu achei bem interessante isso. Eu queria que você desse uma dica, porque às vezes eu sei que não só as mulheres, no geral, isso acaba tendo um pouco de receio, mas existe essa resistência às vezes para a pessoa voltar para o mercado, porque às vezes ela ficou muito tempo fora. O que você daria de dica para o pessoal que está assistindo você, principalmente as mulheres hoje, para elas não terem esse medo de empreender e talvez ir atrás, porque às vezes elas têm uma ideia e pode realmente ser um puta plano de negócio, mas elas ficam com receio. Qual que seria a dica que você dá para elas não terem medo de empreender? Só vai. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. O medo sempre ele vai existir, né? E muitas vezes as pessoas que estão perto de você não vão incentivar você a começar. Porque hoje em dia, as pessoas ainda veem o CLT como o melhor caminho. E você muitas vezes fala, eu vou começar a empreender. As pessoas falam, não, você é louca, você é louco, não é o melhor caminho. Por que não ficar ali na zona de conforto no dia 15 e no dia 30? Então, só vai e às vezes e também não esperar a circunstância perfeita. O feito é melhor que o perfeito. Então, você começar e você
correr atrás, você se qualificar, profissionalizar sua gestão, sempre é o melhor caminho. Então, assim, e também não é buscar ter a ideia mais diferente do mundo. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou esperar ter uma ideia super mirabolante para fazer algo que ninguém nunca fez. Cara, eu sempre falo que tem muita gente fazendo tudo, mas pouca gente fazendo bem. Então, tem mercado para todo mundo, desde que você busque se diferenciar e ser realmente bom naquilo que você faz. E às vezes você descobre talentos que você nem sabia que tinha, né? Mas isso que você falou da questão do apoio é verdade. Até depois que eu virei sócio da Santrans, eu não comecei a empresa, eu virei sócio dela. Minha mãe falava pra mim, ela mandava... Meu irmão é funcionário público, né? Mandava anúncio pra mim. Pô, se cadastra aí. Mas eu já sou sócio da empresa. Não, mas vai lá, pô, vai lá, faz aí, faz a provinha lá. É difícil. Mas você tem que ter um pouco a cabeça blindada e não pode ter medo, né? Sim. Na verdade, não é que não pode ter medo. Medo a gente sempre vai ter, porque ser empresário no Brasil, querendo ou não, pode dar um revés a qualquer hora. Isso é um fato, entendeu? Sim. Mas você realmente tem que ter essa coragem. Eu acho que é um programa muito legal. Você falou aí, o pessoal que tá assistindo aí quiser também, é de novo no 0800 que ele pode falar, né? Isso. Ou no site. Ou no site do Sebrae, ou procurar um Sebrae mais próximo da sua casa. E pegando esse gancho do que você falou também, das habilidades que a pessoa nem sabe que tinha, eu tenho uma história legal de uma empreendedora que é até aqui do litoral de São Paulo. Ela ficou desempregada e precisava também ali gerar renda, pagar suas contas, e ela começou a assistir YouTube e falou assim, o que eu posso aprender no YouTube que eu posso gerar renda? E aí ela viu lá umas pessoas ensinando costura, e ela falou, vou começar a costurar. E ela começou a costurar, começou a fazer vestidos de debutante, começou a fazer vestidos de noiva, e ela começou a criar conteúdo para a internet. E aí hoje ela é viralizada, ela tem um vídeo com mais de 20 milhões de visualizações, ela é muito bombada no TikTok, no Instagram, e hoje basicamente tipo assim, ela abre a agenda e fecha muito rapidamente por conta dessa viralização que ela teve nas redes sociais. E ela fala, eu nunca fiz um curso de costura, tudo que eu sei eu aprendi com o YouTube. A internet ajuda muito hoje em dia também, né? Muda o negócio. Eu acho que tem as vantagens e as desvantagens da internet também, né? Sim. Mas realmente é uma possibilidade muito grande aí de negócio. Quando você sabe onde procura o conteúdo para você conseguir aprender, acaba sendo muito benéfico. Sim, sim. É mais fácil acesso do que era antes. Você consegue aprender muito mais fácil até de graça. Que nem no YouTube, por exemplo, algo que você teria que pagar num curso, de repente, antigamente, né? Sim. Bom, vamos para o nosso segundo quadro, então, rota de colisão, né? Você passou por várias áreas aí, inclusive como hobby fotografia, que você já deixou aqui essa informação pra gente, mas eu queria saber quais foram os maiores desafios que você teve na sua carreira até o momento. Olha, um desafio que eu tive foi quando eu me tornei bolsista pesquisadora do CNPq, porque quando eu passei no processo seletivo, eu precisei, na última etapa, antes de eu estar aprovada, eu precisava pedir demissão da empresa que eu estava. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa, e aí na semana seguinte eu tive que chegar e pedir demissão, sendo que eu ainda ia participar da última etapa do processo com 30 pessoas, onde 10 iam ficar sem emprego. E aí foi uma adrenalina, né? Porque eu pensei, e se der errado? Mas fui com medo mesmo, pedi demissão, né? E foi um processo muito estressante, porque foi um processo de 30 dias, 8 horas por dia, para no final escolherem as 20 pessoas que ficariam com as vagas de bolsistas. E eu acabei ficando ali entre os 20 classificados, então foi um grande desafio. Segundo desafio é que quando eu entrei como bolsista, eu tinha que prospectar as empresas. E até então, eu nunca tinha trabalhado com prospecção de cliente. E eu tive que prospectar empresa a empresa, né? Então, eu tinha que bater de porta em porta, apresentar o que era o CNPq, apresentar o que era o Sebrae, convidar aquela empresa para participar de um programa de inovação. E, embora seja um programa gratuito, todo mundo acha que é extremamente fácil, as pessoas sempre duvidam, mas em que momento eu vou ter que pagar algo? Sim. Então, dava aquele receio por parte das pessoas, né? Eu precisava ter 40 empresas para trabalhar, né? Então também foi ali uma etapa bastante desafiadora, trabalhar com essa questão da prospecção de empresas, né? Então foi um outro desafio que eu tive aí bastante interessante. É engraçado isso, né, cara? Assim, a gente sabe da dificuldade de prospecção, porque a gente tá no dia a dia ali, a gente liga pro cara, você é o 15º agente de carga que me liga hoje. Você, cliente que não aguenta mais ouvir a gente ligando, é o nosso trabalho, a gente quer te apresentar um bom custo, faz parte. Mas é engraçado você falar que é uma coisa que você quer ajudar ele, porque realmente é para impulsionar negócio, né, no nosso país.
E, cara, mesmo assim o cara não Tem quer a ouvir. barreira que não Tudo quer bem, escutar. no Brasil, assim, né, almoço grátis é só na ratoeira. A gente sabe que é difícil ter alguma coisa realmente, alguém querendo te ajudar. Mas, cara, existe isso, tem, e mesmo assim tinha essa resistência da galera. Tem a resistência das pessoas. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente oferece alguns programas que são 100% gratuitos, que a pessoa ela começa a fazer o programa e depois ela acaba não frequentando mais. E a gente fala, cara, é um programa que vai aumentar o faturamento da sua empresa. E como assim você não se compromete? Então, assim, isso tem um peso muito grande, né? A gente vê no final, por isso que eu falo, no final são poucas as pessoas que realmente querem crescer, querem ter um negócio de sucesso, porque a grande maioria das pessoas, elas querem ficar na zona de conforto e não se comprometem efetivamente com aquilo que elas fazem. A cada 10 prospects que você fazia, que você ligava, quantos já falava assim, ah, não, minha empresa tá bem do jeito que tá? Então, no começo, né, mais ou menos assim, era tipo 8 nãos e para cada 2 sims. Complicado, hein? É igualzinho que a gente passa também. Não, a nossa Nas métrica é 30 prospecções, nãos pra cada um Para sim. cada um, sim. É, 30, Então. o ratio. É mais ou menos isso. Aí depois que você vai ficando afiado, aí a coisa vai melhorando. Vai melhorando, vai ficando melhorando, vai Vai melhorando. pegando jeito, né? Pegando a malícia, né? De onde chegar. Isso, você já sabe mais ou menos ali como começar o assunto. Você vê que trocar as palavras, às vezes colocar as palavras certas na hora certa, Ajuda. Baita ajuda diferença. você a entender o perfil também da pessoa. Então, se é uma pessoa que é um pouco mais Mais- acelerada, mais desconfiada, uma pessoa mais tranquila. Então, entrar na mesma frequência que a pessoa faz toda a diferença também. Mas você acha que um dos maiores impeditivos era a questão do ego? Porque, querendo ou não, quem é empresário, às vezes acaba tendo esse problema. Acho que o ego é o maior inimigo do empresário, principalmente no Brasil. Sim, Você acha que tinha, tipo assim, ah, não tenho mais nada pra aprender, não quero isso. acontece. É, Acontece da pessoa falar que não tem. E aí, assim, eu precisava olhar a empresa da pessoa e falar: não, você pode melhorar isso aqui. Olha, eu olhei as suas redes sociais e você não atualiza tem 3 meses. e aí dói no ego do cara também. Né? Dói. Então, assim, tanto que tem empresas que no começo, assim, elas são um pouco resistentes com relação a você dar palpites, porque elas não são acostumadas. O negócio é meu, então eu sei o que é melhor para minha empresa. E aí você precisa ir aos poucos quebrando As objeções, né? quebrando as objeções, quebrando ali as barreiras que vão surgindo, e aí com o tempo você constrói um relacionamento. Então eu sempre falo que o relacionamento com o cliente é a coisa mais importante que você pode fazer. Porque aí quando você realmente conquista a confiança dele, você consegue vender qualquer produto ou serviço para ele, porque ele confia em você. Então... E eu vejo que, assim, por mais que às vezes realmente algumas coisas já estejam estruturadas na empresa, o que ele tem a perder, né? É conhecimento. Conhecimento eu acho que é uma das coisas que mais move o negócio. Por mais que às vezes você vai passar uma coisa que para o negócio dele talvez não vai servir, mas pode dar uma ideia para ele, um insight dele e falar, pô, mas eu consigo mudar isso aqui e aplicar dentro da minha empresa, né? Eu tô sempre tentando buscar isso porque, cara, se você não, hoje em dia, se você não tentar crescer, querendo ou não, o mercado engole. É um fato, entendeu? Você tem que crescer, não tem muita opção de ficar no mesmo lugar. Eu vejo muita empresa que parou justamente por querer ficar no mesmo lugar. A própria Blockbuster teve a oportunidade, por exemplo, de comprar o Netflix e não comprou. E hoje em dia, né, o Blockbuster comparado ao Netflix não tem nem como comparar. Então, vejo que, assim, o pessoal tem realmente essa resistência de crescer, de desenvolver, né? Sim. Mas eu acho que é uma zona de conforto muito perigosa para quem tem uma empresa, né? E é justamente por isso que a gente tem um seminário chamado Empretec. Então, o Empretec, ele é um seminário que foi desenvolvido pela ONU, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Ele foi desenvolvido por Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard. Ele estudou durante 40 anos o comportamento dos empreendedores de sucesso em diversos países. E ele identificou que, independente do país, os comportamentos dos empreendedores de sucesso eram os mesmos. Com base nisso, ele criou esse seminário Empretec para desenvolver as características do comportamento empreendedor. Ele cedeu o direito desse programa para a ONU. E aí, o único aplicador aqui no Brasil é o Sebrae. Então, a gente tem esse seminário de desenvolvimento de comportamento empreendedor. Eu sempre falo, não tem nada a ver com coaching, é outra coisa. E como é que a gente faz para participar? Ela já tá boa mesmo, me convenceu, cara, me convenceu. Foi muita prospecção. Como é que a gente faz para participar dele? Então, para participar, é só você fazer a sua inscrição. Peraí que eu vou deixar o meu link depois. E aí vocês passam por um processo, né, onde vocês passam por um questionário. Vocês são avaliados nesse questionário para entender se você está no momento de fazer, porque o que acontece? O Empretec ele só pode ser feito uma vez na vida.
Então, eles entendem se aquele momento é o melhor momento para que você possa extrair o melhor daquele seminário, você passando no primeiro processo, aí você é direcionado para fazer as demais etapas. É um seminário que ele tem 6 dias de duração, começa numa segunda, vai até sábado, é período integral, então você tem que se desligar completamente do seu negócio ali. É imersão, né? É uma imersão, e assim, eu sempre falo que você tem que realmente ir de coração aberto e se jogar. Eu falo porque eu fiz Empretec antes de trabalhar no Sebrae, e você sai de lá parecendo que o mundo todo está muito devagar, né? Então, é muito legal porque você abre muito a sua cabeça com relação a alguns comportamentos que você tinha como ali ponto fraco, que você consegue nivelar muito rapidamente. Então, esse desenvolvimento de comportamento, ele é muito legal, né? Então, hoje a gente tem grandes empreendedores, né, que participaram do Empretec. Então, por exemplo, a doutora Carla Sarni, que é dona da Rede Sorridentes, ela fez Empretec antes de ter a Rede Sorridentes, né? E ela fala que foi uma virada de chave muito grande para ela. Tem vários outros nomes grandes aí, hoje do ramo do empreendedorismo, que também já fizeram Empretec com a gente. Eu quero fazer isso aí. É Melo muito... que se cuide. O Melo fica reclamando das minhas ideias aí, depois disso aí, você prepara, Melo. E normalmente, quando um empresário faz Empretex, ele tem sócios, ou ali tem uma equipe de trabalho, gerentes e tudo mais, ele acaba querendo que muita gente faça. Hoje a gente faz Empretex. Algumas empresas procuram a gente para a gente fazer uma turma fechada só para colaboradores, porque a gente também trabalha muito a questão do intraempreendedorismo. Então, muitas empresas também fecham turmas para que a gente capacite todos da equipe ali também. Então, isso acontece bastante e o pessoal acaba ficando bem interessado em participar. Essa uma semana com a gente, sai ali realmente com uma cabeça ali bem focada em inovação e comportamento empreendedor. Bem legal, né? Excelente, né? Ainda bem que também é focado mais, não somente para os empresários, né? Mas também pode estender para a equipe, né? Sim. Bom, bastante desafio aí. Depois eu quero saber um pouco mais sobre isso. A gente vai conversar aí, que eu fiquei interessado. Legal. Mas vamos pro SunQuest, nossas perguntas inusitadas aí que o pessoal manda. O pessoal hoje estava inspirado aqui. Tava inspirado. Guilherme perguntou. Vamos lá. Quer ler essa aí, Judson? Lê essa aí pra gente, então. Você desenvolveu um baita projeto para uma cidade do interior. Mas o prefeito só topa apoiar se o projeto levar o nome dele. O que você faria? Bom, essa como Sebrae, né, assim, a gente tem toda uma diretriz com relação a isso. A gente trabalha muito com o poder público. Na capital a gente trabalha um pouco menos, mas nas cidades do interior isso é extremamente comum, a parceria público-privada, né? Então, assim, nunca aconteceu um caso da gente ter, né, um prefeito que quisesse colocar o nome em si do projeto, mas a gente faz essa parceria ali trabalhando muito em conjunto e reforçando ali que tem essa parceria, e isso acaba sendo bem benéfico para a instituição também. Legal. Então, faria ou não faria? O nome do prefeito. Sim ou não? Você decide. Eu faço o que meu chefe mandar. Entendi. Saiu bem. Desviou bem. E vamos para a segunda pergunta aí. Luciene mandou. Segunda pergunta, a Luciene mandou. Você contratou um palestrante para falar de mídias digitais. No dia, ele começa a ensinar o passo a passo de uma dancinha do TikTok. Você dança junto ou acaba com tudo? Eu danço junto. Dança junto? Ô, louco. Então, assim, eu acho que independente, é sempre importante a gente respeitar o palestrante convidado. Sim. E a gente quebrar o gelo. Então, assim, não é só pela dancinha, mas assim, quando a gente tem até curso, né, e oficina de TikTok que a gente ministra para os empresários, e tem essa barreira muito grande de TikTok é só dancinha, e a gente brinca ali, sempre a gente brinca um pouquinho com eles, mas a gente traz para a realidade de negócio e a gente mostra que não é só isso, que tem muito fomento de negócio ali dentro da rede social. Então, assim, a gente quebrar o gelo é sempre permitido, né? Isso fica muito a critério de quem está ali facilitando isso, tanto um palestrante convidado como a gente ali da equipe. Então, assim, toda a equipe é composta pelos mais diversos perfis. Então, tem gente que acha isso super legal e descolado, tem gente que acha péssimo. Então, a gente sempre procura ali dar essa liberdade, essa autonomia, mas também sempre ali respeitando os limites de cada um,
né? E o convidado, se ele se sentir confortável em fazer uma dancinha, mas ele entregar o conteúdo que seja útil para os empreendedores, com certeza ninguém vai se opor. Tem muito ramo hoje que praticamente o time de vendas sobrevive dos leads gerados por rede social, né? Muito. Sim. Pra gente não funciona tanto porque já é um mercado muito saturado, né? Mas teve um vídeo que fizeram uma dancinha lá no nosso Instagram, o pessoal do marketing aí, né? O pessoal do marketing fez uma dancinha maneira lá e foi um dos vídeos mais visualizados. Depois eu vou deixar o link aqui, a gente coloca o link no YouTube. Né? Então, a dancinha, querendo ou não, atrai ali, né? Às vezes viraliza e o cara, vai lá, clica, né? Põe uma frase engraçada, né? clica Exato, no né? conteúdo e o Vamos conteúdo é bom e acaba atraindo. Então, querendo ou não, é um tipo de geração de lead, de geração de negócio, né? Eu acho que a autenticidade, ela é a chave. Então, por exemplo, se os colaboradores da sua equipe, eles fizeram isso, foi porque eles se sentem confortáveis em fazer isso e você identificou que eles se sentem confortáveis. Então, se torna uma coisa totalmente espontânea e as pessoas compram essa ideia. E quando a gente pensa muitas vezes numa empresa de comércio exterior, a gente é acostumado a ver aquele conteúdo que é muito engessado e tradicional. Sério, né? É, sério. A gente é muito sério aqui também. Mais ou menos. Então, quando tem algo mais disruptivo, acaba chamando a atenção das pessoas e causando uma diferenciação. Então, isso é uma estratégia muito legal para as redes sociais. E acaba sendo bacana e desperta esse olhar de curiosidade e de interesse mesmo. É que o comércio exterior, a logística já é estressante demais, a gente leva muito a sério o dia a dia, mas eu acho que, querendo ou não, no Instagram, principalmente, tem que ter uma descontração, né? Geralmente o pessoal vai pro Instagram pra descontrair, né? Você vai pra dar uma olhada ali na rede social, dar uma brincada ali, dar uma risada, então a gente tenta deixar um pouco mais leve o que já é duro, né? Que é o comércio exterior. E acaba diferenciando também o nosso marketing para os nossos concorrentes, né? Porque a gente tem um marketing diferenciado, focado justamente nisso e atrair o público justamente também pelo Instagram, né? Fazendo conteúdos interessantes, que sejam engraçados, tem a dancinha ali, mas que chamem a atenção para o mercado em si, né? Então... apesar que agora eu tô copiando bastante o nosso marketing, né? A gente podia fazer um workshop pros concorrentes. Os concorrentes, né? Aí uma forma de diversificar a receita. Não, deixa os concorrentes pra lá. E vamos lá para a nossa finalização aqui, o Atracamos por aqui. Queria te agradecer novamente aí, acho que deu pra gente entender bastante aí do que você faz, óbvio, de uma forma resumida, Sim. Né? Mas eu queria que você desse seu recado final pro pessoal que tá assistindo a gente. Tem todo tipo de pessoa aí assistindo, pessoas da logística, pessoas que não são da logística, então deixa o seu recado pro pessoal, acho que você trouxe pontos bastante interessantes para cá. Eu espero que as pessoas realmente que tenham um negócio, elas olhem dessa forma, elas olhem isso. O Sebrae delas ali, acho que é uma parte muito interessante também para o pessoal, acho que é bem legal para ter oportunidades no mercado. As oportunidades tem, o Brasil é um país muito bom para ganhar dinheiro quando você empreende. É difícil, não é fácil, eu acho que todo empresário aí que está entrando agora, está chegando agora, não pode ter essa ideia de que vai abrir empresa e colocar o funcionário para trabalhar e ficar com a mão para cima, isso não existe. Óbvio que no momento, né, tem fases dentro de uma empresa, no momento talvez isso chegue, mas você vai ter que trabalhar muito para chegar lá. Mas existe oportunidade, então não deixem de correr atrás. E eu queria que você deixasse um recado pro pessoal que está assistindo a gente. Bom, o recado que eu deixo para quem está assistindo a gente é justamente essa questão de realmente tirar os sonhos do papel. Então, se você tem vontade de começar a empreender, só vai, começa, se planeja. O brasileiro gosta muito de fazer, né, mas pouco de planejar, não é algo da nossa cultura. Então, você começar realmente a planejar, você pensar em cada etapa do negócio, montar seu plano de negócio, montar seu canvas para validar o seu modelo de negócio e realmente procurar a equipe do Sebrae, né, para auxiliar você nessa trajetória empreendedora, fazer o processo certinho desde o início, de se formalizar, porque muita gente começa na informalidade e fala assim, eu vou me formalizar, ou então eu vou profissionalizar minha gestão, fazer um controle, colocar um software, quando eu tiver faturando 3, 4 milhões por ano. Só que aí quando ele tá 3, 4 milhões, a empresa tá uma bagunça e ele também não consegue fazer. Então, tem que profissionalizar a gestão desde o início, tem que pensar que o ativo mais importante de uma empresa são as pessoas. Então, assim, pessoas se conectam com pessoas, a gente precisa, independente de você ter 1 ou você ter 500 funcionários, é você colocar gente que realmente acredita naquele negócio, que realmente se identifica com a proposta de valor, com a missão que você tem dentro da sua empresa, é você ser apaixonado por aquilo que você faz, é você estar se atualizando sempre, é entender que o mundo hoje muda muito rápido, né? E você tem que estar sempre conectado, entendendo o que está acontecendo, entendendo o que os seus concorrentes fazem de melhor, o que eles fazem de pior também, buscando se diferenciar, né? E entendendo aí que
A gente sempre tem espaço, independente de qual ramo seja, desde que a gente realmente coloque uma verdade naquilo que a gente faz e seja muito profissional naquilo que a gente entrega para as pessoas. Pô, faz muito sentido isso que você falou. Não empreenda só pelo dinheiro. Empreenda por paixão, porque você gosta daquilo, porque não é fácil, mas é desafiador, exige sacrifício e vale a pena. Mas não faça só pelo dinheiro, porque muita gente fica no caminho porque só quer entrar no empreendedorismo por dinheiro, né? Sim, é muito comum as pessoas entrarem pelo dinheiro, tipo assim, ver uma tendência ali, uma modinha acontecendo, acne, como teve da paleta mexicana, que eu sempre uso esse exemplo. E aí a pessoa vai, vou empreender, aí começa. Só que assim, quem pegou essa moda da paleta mexicana logo no início, se deu muito bem, só que quem pegou ali do meio para o final teve prejuízo. E aí a pessoa depois não sabia o que fazer com aquele ponto, com aquele estoque que ela tinha, e aí como é que fica? Então isso acontece em vários mercados, então ter esse olhar empreendedor, né, e entender que o mercado está mudando muito rápido e o que hoje está em alta, amanhã pode não estar. Eu acho que até o modelo de franquia, né? Você ir para o modelo de franquia porque já é uma coisa organizada não te impede de você entender como funciona o empreendedorismo. Não Sim. entre numa franquia, por exemplo, antes de ir atrás do Sebrae. Na minha opinião, Sim. É uma dica que eu dou. O pessoal que tem franquia, me desculpa, mas é a minha opinião. Eu acho que, às vezes, a pessoa acaba sendo até seduzida pela franquia sem realmente entender do modelo de negócio e do negócio. E às vezes não é um negócio bom. Sim, e o que acontece muito, assim, eu já atendi bastante cliente de franquia, então assim, às vezes a pessoa, ela pega uma franquia de um modelo de negócio consolidado e ela acha que assim, ela não vai precisar fazer absolutamente nada, né, só contratar funcionário, gerir o ponto e acabou. E não é isso que acontece, porque nem todas as franquias, elas dão o suporte de gestão necessário para aquela pessoa. E também a franquia normalmente não ensina você a lidar com os desafios do dia a dia. Então eu falo sempre que uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter a vivência empreendedora no dia a dia, que muita coisa, né, é diferente da prática e ninguém te ensina, nem na faculdade, nem em nenhum lugar, a resolver problemas. Então, resolver problemas da jornada empreendedora que surgem ali, né? Então, seja você como funcionário, ou seja você como empreendedor, quem se diferencia é quem sabe resolver problema. E é problema de todo tipo, né? Opa! Bom, de novo, queria te agradecer. Pessoal que assistiu, se o conteúdo ajudou você, se o conteúdo te deu mais interesse, procura as redes aí. Se quiser deixar seu arroba também, seu Instagram, LinkedIn, suas redes, pro pessoal te seguir. Então, meu LinkedIn é Helena Costa de Andrade, né? Sigam também as redes sociais do Sebrae, então @Sebrae São Paulo, lá vocês têm informações atualizadas dos nossos principais projetos, programas. Logo menos a gente tem a Feira do Empreendedor no mês de outubro, tá? É a maior feira de empreendedorismo do mundo, a gente recebe de 100 a 130 mil visitantes, a grande maioria micro e pequenas empresas de todo o estado de São Paulo. A visitação é gratuita e a gente conta com a presença de todos vocês lá. Pessoal, é isso, vocês têm várias oportunidades aí na mão, espero que a gente tenha conseguido aí trazer um conteúdo que desperte no interesse de vocês. Se gostou do conteúdo, dê o like, dê o follow, né? Siga a gente aí, ajude a impulsionar o Suncast pra gente trazer mais convidados ilustres aí que tragam insights importantes pra vocês. E é isso aí, não é isso, Judson? É isso aí, vamos... Vem com nós, não é? Vem com nós. Qual que é o do... Cadê o marketing? Qual que é o do Suncast mesmo? Rota garantida. Já morreu esse aí já, né? Não, esse é do Suncast. Ah, mas ninguém não pegou esse, não pegou. O que pegou, vem Vem com com nós. nós. Vem com nós, então Vem vem com com nós. nós. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.